e vamos dar início à nossa atividade de hoje. Muito boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos e de todas, de diversas partes desse país, desse Brasilzão, dos que também se encontram fora do país. É muito bom estarmos todos juntos aqui para compartilhar mais um momento de aprendizado, de trocas aqui entre todos nós. A partir deste momento, então, essa atividade está sendo gravada para registro dos arquivos da ORG-GLP. Neste momento, os microfones já foram desligados, exceto aqueles que são estritamente necessários ao evento. Pedimos a todos e todas que reservem intervenções para o fórum ao final, a roda de conversa proporcionada pelo Frater Della Maria. Obrigada a todos e a todas e uma boa palestra. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A partir desse momento, para abrir oficialmente a atividade, a palavra é do mestre da loja Rosa Cruz Recife, mestre Rodrigo Marinho. Boa noite, fratres e sorores, amigos da MORC, saudações. É muito bom, né, e gratificante ver pessoas aqui de diversos lugares do Brasil. Somos muito gratos por essa oportunidade. Esperamos que todos vocês estejam de corações abertos e mentes abertas também para receber essas informações, esse conhecimento que vai chegar por meio do nosso Frater Della Maria e que juntos possamos, em comunhão, elevar nossas consciências e trabalhar em prol da humanidade e do planeta. Sejam bem-vindos e boa atividade a todos e a todas. Paz profunda. Estamos, então, começando a quarta semana de atividade, essa proposta trazida pelo Frater Della Maria, todos nós, então, entrando no primeiro portal, a triangulação. O primeiro portal nos revelará que toda percepção se dá pelo contraste e que, através dele, criamos em nossa mente até mesmo as noções de tempo e o espaço. Será, então, o movimento de nossa mente o ponto central de nossas percepções? Saberemos que o mundo das manifestações não é discernível senão em função de uma incessante triangulação efetuada em nossa consciência. Por fim, o portal nos suscitará a pergunta: na ausência de contraste, o que é de fato o universo? Frater Della Maria é um frater Rosa Cruz, ligado aqui à loja Rosa Cruz Recife, que tem nos proporcionado com toda a dedicação e seriedade aqui esse momento de estudo, de discussão e de crescimento. Frater Della Maria, estamos mais uma vez aqui ansiosos para participar de mais um aprendizado que você nos proporciona. Obrigado, Soror. Boa noite para todo mundo, fratres, sorores, buscadores. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos cruzar efetivamente o primeiro portal. Então, na verdade, a gente está começando hoje, né? Passamos por 3 umbrais e vamos ter aí alguns portais pela frente. Adiante, frater, por favor. Pronto. Já se tornou uma tradição a gente considerar o Legado do Saber uma música, ela tem uma letra, que são poemas que são escritos semanalmente pelo Frater Marcos, que está na equipe de organização,
e que são fantásticos. Então, eu vou ler para vocês o que ele fez na terça-feira passada, foi publicado no boletim da loja, relativo ao terceiro umbral, para a gente procurar lembrar um pouco de algo do terceiro umbral, da essência do terceiro umbral. O poema se chama Umbral 3, Prodigalidades e Prodígios, e diz o seguinte: pródigo, olho, mas mal enxergo. Sei, e se sei, por saber, logo deixo de ser e não leio música. A porta se aproxima como um olho. Olho-a, molho-me de sombra, fecho o ferrolho. Divino e darvínico, trago a marca indelével de minha origem primitiva, este olho, no centro de minha cabeça, que intui olhos de coruja nas asas da borboleta. 9, novena, e o ponto dentro do círculo. Tudo isso transmutado e transmitindo wireless por uma torre ou bobina imensa que me olha. Olhos de meu pai, os dados de Deus, nas mãos sobrepostas da Gioconda, que sorri aos habitantes de todos os mundos desta casca de nós. Olhos de meu pai fitam o olho em minha cabeça com a sarça ardente. Olha o profeta. Desço. Este triângulo inverso, ascendo à origem triangular de tudo. 9 fora, 0. 0, este círculo de recomeçar. Molho de chaves, sou como um filho que regressa, aterrado de mistério, atravessando as câmaras do não dito e de uma partitura inaudita de Bach. Abro o olho de ferro, olho por cima do muro da casa paterna, como quem vê e sabe, e finalmente é prodígio. Frater Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Vamos adiante, Frater, por favor. Só um parênteses. Esse atrasozinho que a gente nota entre a minha solicitação e a efetiva troca da tela, não é atraso, não. É um atraso, mas é um delay por causa da transmissão. Tá? Então, o Frater Paulo imediatamente toca lá e acontecem as coisas, ok? Bom, essa é a segunda e última vez que vai aparecer esse slide aí, para lembrar a gente. No terceiro umbral, no primeiro portal, daqui para frente a gente vai presumir que todos nós estejamos ligados nesse fato fundamental. Isso é fundamental a gente ter em mente daqui para frente. Realmente é fundamental. Que nós estamos num mundo, numa escala de valores, numa dimensão totalmente diferente da dimensão com a qual nós estamos acostumados a nos relacionar. Nossos valores interiores agora são outros. Aliás, eles devem ter mudado quando a gente entrou para a ordem. Mas isso é uma coisa paulatina, só que agora a gente vai cruzar portais onde é fundamental que a gente tenha isso em mente. Tá? É muito importante. Adiante, Frater. Pronto. Só uma palavrinha sobre esse símbolo aí, é porque eu gosto muito desse símbolo, é um símbolo celta, eu acho que todo mundo deve conhecer ele, eu achei bonito, é um triângulo, tudo a ver com o nosso portal, e tem um círculo aí, também tem um simbolismo, nós não vamos analisar esse símbolo, mas eu achei bonito, só para alguém perguntar, tem alguma coisa a ver? Não, intrinsecamente, só o fato de ter um triângulo aí, tá? Mas, então, nós chegamos aqui, estamos diante do primeiro portal. Vamos bater e vamos ouvir o que o primeiro portal nos apresenta sobre a triangulação. Adiante, Frater.
portal. A triangulação. Todo desenvolvimento para o saber superior deve começar por uma reflexão sobre o mundo dos objetos. Eu digo que um pedaço de gelo que eu pego é frio. Na realidade, meu corpo só sente calor ou frio em relação à sua própria temperatura. Minha percepção se realiza pela consciência de uma diferença entre o objeto e eu. Minha percepção resulta desta dupla presença em que ela é o terceiro ponto. De modo análogo, entre a mente humana e o objeto que ela vê, há um vazio que gera a noção de espaço. E também há a impressão de noite que segue-se a de dia, e desta alternação nasce a noção de tempo. Enfim, toda mudança de posição no espaço e em função do tempo acarreta movimento. Se a percepção do espaço ocorre por comparação da situação do homem com a do objeto, se a percepção do tempo resulta da comparação de eventos que se sucedem, e a do movimento surge da representação conjunta do espaço e do tempo, então toda percepção é, em última análise, o vértice superior de um triângulo, cujos dois vértices inferiores ou da base acarretam a própria percepção. Assim sendo, a mente humana só apreende diferenças. Nenhuma impressão lhe ocorreria num mundo onde todas as partes fossem idênticas. Não teríamos consciência de um odor no qual vivêssemos permanentemente. O mundo das manifestações, portanto, não é discernível senão em função de uma incessante triangulação efetuada pela consciência humana. Assim, tudo o que para o homem existe é duplo em natureza e triplo em manifestação. Toda a visão humana do mundo está sujeita ao triângulo. A própria propagação da espécie obedece à lei do triângulo. O filho ocupa o vértice superior e os pais os vértices inferiores. E assim, o número 3 se manifesta por toda a parte. O homem foi construído essencialmente para a sobrevivência. É alertado por um ruído, um odor, por tudo que se distingue de uma visão de conjunto. Seu sistema sensório só discerne diferenças. Por outro lado, na ausência dessas diferenças, que é de fato o universo? Se o homem pudesse abolir de repente toda a percepção por triangulação, se tornaria espectador de um vasto campo indiferenciado. O homem teria ultrapassado suas realidades e se viria face a face com o verdadeiro. Queira interromper a audição e refletir sobre o que acaba de ouvir. Adiante, Frater, por favor. Bom, o que vai ser dito daqui para frente são interpretações pessoais minhas. Por isso que eu acho que a coisa mais importante desse evento aqui é a nossa roda de conversa, porque aí nós vamos apreciar em conjunto tudo isso que foi dito. Então, eu vou fazer algumas reflexões, como a gente sempre faz, e depois nós vamos abrir para a roda de conversa. Esse primeiro portal apresenta para a gente a hipótese, não sei se é hipótese, mas talvez o fato de que tudo que nós percebemos, sem exceção nenhuma, são diferenças. A gente só percebe o universo por causa das diferenças.
Só. A nossa mente, na verdade, ela só percebe diferenças. E elas são perceptíveis porque existem 3 pontos que fazem com que elas se evidenciem a nossa consciência. Adiante, Flávia. Pronto. Na verdade, esse traço, esse ângulo, esses triângulos, eles não deviam estar aí. Mas, na verdade, são pontos. A gente tem que ver. Primeiro é um pontinho, o segundo aliás, é um ângulo, o segundo é um outro ângulo, o terceiro são os 3 ângulos. Mas dá para entender a finalidade do que a gente quer, do que o portal está apresentando para a gente. Essas diferenças, elas sempre são triangulares, sempre, não tem exceção quanto a isso. O primeiro ponto é algo que a gente vê, a gente percebe o universo à nossa volta. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma caneca aqui, pronto, esse aqui é um objeto, esse é o primeiro ponto de um triângulo. Segundo, somos nós mesmos, no caso aqui, eu estou observando. E terceiro, é um fenômeno de consciência que acontece entre aquele que observa e o objeto que é observado, que a gente chama de percepção. É um fenômeno. A percepção não existe como a gente não pode pegar a percepção e botar numa caixa. É um fenômeno de consciência. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um experimentozinho aí com vocês agora, todo mundo, só para a gente sacar, para ver o que vem adiante. Entre eu ou entre mim, nem sei, viu? Português aí. Entre quem observa e aquilo que é observado, parece que tem um vazio, né? Tem um vazio. Eu estou olhando ali para o canto da sala onde eu estou, aqui, onde eu estou, e tem um objeto ali. Entre eu que estou observando e aquele objeto parece ter um vazio. A gente vai perceber que não é um vazio. Esse vazio é preenchido por uma concepção, preenchido por um conceito, na verdade, ok? Então, olhem aí agora, vamos procurar fazer isso ao redor de vocês, para algum objeto que esteja perto ou longe. Simplesmente voltem aí o olhar, tá? Procurem sentir que existe aquilo que vocês estão observando, lá em algum lugar, e vocês que estão observando. Vocês são entes separados, né? Aquilo está lá, eu estou aqui. Só que entre você e o objeto existe uma condição, como se fosse um espaço vazio. Não tem, nós vamos viajar já, que não tem espaço vazio nessa observação. Parece que o espaço está vazio, tá? Esse ato de perceber é que gera algo que a gente vê como vazio. Adiante, Frater. Olha só, o que o primeiro portal sugere para a gente. Como a gente falou, a gente está entrando num campo agora totalmente diferente. Então, alguns conceitos, é difícil da gente concebê-los de maneira racional. Mas vamos procurar. Do lado esquerdo tem uma mente, uma consciência, alguém, algo que observa. Do lado direito tem uma caneca com café, que é a caneca do Frater Rogers, né? A minha só tem água aqui, mas o Frater Rogers com certeza deve estar com um cafezinho lá. E no meio tem um círculo que eu deixei pontilhado de propósito para simbolizar que ele não é limitado, é um círculo que abrange tudo, inclusive esses 2 que estão aí, tá? Então, a pessoa que está observando aí, está observando que existe uma dimensão, existe um espaço vazio entre essa pessoa que está observando e a caneca que está observando. Existe uma noção aí que a gente vai chamar de noção de espaço. Existem, sei lá, 30 centímetros, 1 metro, 1 milhão de anos-luz em relação à galáxia distante, 3 quilômetros, sei lá. Essa dimensão, isso existe realmente ou é uma função da consciência? Ou seja, é um artifício que aquilo que observa dentro da gente cria para se relacionar com aquilo que é observado. Vocês estão captando isso?
que não, a distância, na verdade, aquilo que a gente chama de espaço, 3 metros, 15 metros, 3 quilômetros, é só uma função da nossa consciência. Essa é a primeira coisa que o portal está mostrando para a gente, o primeiro portal. É o primeiro ponto, tá? Então, o vazio é um vazio, é um falso vazio, porque ele é, na verdade, ele é preenchido por uma impressão, por um conceito, por uma noção de espaço. Então, o espaço, ele não existe na realidade, ele existe como função da nossa consciência. Para quê? Para nos relacionarmos com as coisas à nossa volta. A nossa consciência existe num mundo tridimensional de uma maneira relacional. Ela precisa saber das coisas, ela precisa se relacionar com as coisas. Um ponto desse triângulo é essa noção, espaço. Vamos para frente, Frater. Não precisa voltar não, tá, Frater? Mas tem uma frase que eu acho que muita gente, quem assiste não se assiste convocação, se participa de convocação. Quem participa de convocação de capítulo e loja vai identificar essa frase. E a mente lhe conferiu suas dimensões. Na próxima vez, vejam o contexto no qual essa frase está inserida, a gente vai entender muita coisa. O outro, sim, foi o Frater Jamil, no último webinar, ele citou um monge que mora em Florianópolis, monge Gensho, cara extraordinário, ele tem um blog que é chamado O Pico da Montanha é onde estão os meus pés. Exatamente esse conceito, tá? O que eu percebo como espaço não é bem algo, não é algo externo a mim, é algo interno a mim. Onde estou é onde eu estou. Pode ser uma maluquice o que eu acabei de dizer, mas é exatamente isso. Claro, é óbvio, não é tão óbvio assim. A mesma coisa acontece com a nossa noção de tempo. A gente ilustrou aí um sol e uma lua só para simbolizar dia e noite, ou seja, eventos que se sucedem, tá? Cíclicos. A nossa mente, quando vê lá a caneca está estática, mas quando ela vê na janela o dia e a noite sucedendo, alguma coisa que aparentemente está fora de nós está se movendo. Na verdade, é a nossa mente que cria a ilusão de espaço. Para quê? Para se relacionar com eventos que estão cósmicos que estão ao nosso redor. Então, tempo e espaço são só funções da consciência. A única coisa que existe, em termos de... O único lugar que existe é aqui. Aqui é o centro do universo. Onde quer que você esteja. O portal está oferecendo isso para a gente. Olha, só existe aqui. Não existe Rio de Janeiro, Petrópolis, Petrolina, Recife, a Catalunha, o norte da Espanha. Não, só existe aqui. Onde você está é o centro do universo. Se você consegue apreender isso, você consegue sacar isso por dentro, ter aquele insight, você dá um pulo muito grande na compreensão do universo. A mesma coisa com o tempo. Só existe agora. Passado está numa memória, a gente nem sabe se existiu de verdade, e o futuro não aconteceu ainda, a gente nem sabe se vai acontecer. O existe agora é agora, aqui, esse momento aqui. Quer ver? Esse momento. Passou este momento. Cadê o passado? Onde é que está o futuro? Este momento só existe agora, é a única coisa que existe. Então, tempo também é uma função da consciência, são as duas pontas de um triângulo, tá? Vamos sintetizar tudo esse bababá todinho. À frente, Frater, por favor. Vamos condensar isso para a gente procurar entender melhor, entender uma alma, vamos dizer assim. Pronto. A percepção do espaço acontece quando a gente compara a nossa situação com a de algum objeto externo à nossa consciência. Que, na verdade, lá no fim nós vamos ver, no fim dos portais, ele não está externo à nossa consciência. A gente precisa dessa ilusão que nós próprios criamos, esse artifício, para nos relacionarmos com a tridimensionalidade. A mesma coisa o tempo. A mente da gente, a consciência, compara a nossa situação com eventos que se sucedem. A percepção desse movimento, algo estático que está aqui e que pode se mover, tá? Veja, é uma coisa só, tempo e espaço. Eu não sei se nesse contexto, mas é uma coisa só, tempo e espaço. Tá? Eu posso estar falando uma doidice aqui em termos de física, em física relativística, não entendo nada. Mas aqui,
tempo e espaço é uma coisa só na minha consciência. Então, a percepção desse movimento é que é dado pela representação conjunta desses dois elementos. Então, a gente percebe algo que é muito importante, que se chama movimento. Adiante, Frater, por favor. Pronto, essa palavra é fundamental no primeiro portal, fundamental para a gente ver o que vem adiante, tá? Movimento. Nessa condição aqui que nós estamos de seres tridimensionais, movimento é tudo. Nós só percebemos o universo porque nossa mente se movimenta. Aí que está a chave. A gente acha que a caneca está se mexendo. Não, a caneca não está se mexendo. A caneca sequer existe como caneca. Ela existe como caneca na nossa consciência. É um construto da nossa construção mental. Pronto, não existe nenhuma manifestação se não houver movimento. Portanto, é a nossa mente que se movimenta sempre entre dois polos. Ela compara os dois polos, tá? Nós vamos ver já, ok? Então, se existem dois polos, pode existir um terceiro polo, que é a junção dos dois, que é exatamente essa tela aí está mostrando para a gente. Veja, é um triângulo, do lado esquerdo está tempo, do lado direito está espaço. Esquerda e direita são só convenções, tá? O tempo tem que estar ali, o espaço não, como nós vamos ver nos triângulos que vem à frente. Mas o fato é o seguinte, o primeiro portal nos revela o seguinte, o tempo é a primeira ponta de um triângulo e o espaço é a segunda ponta do triângulo. Quando os dois se juntam num triângulo, a terceira ponta que tem que existir é sempre o fenômeno da percepção. Portanto, a gente só percebe porque existe tempo e espaço em nossa consciência. A gente podia definir o seguinte, o tempo é um dos polos desse triângulo, o espaço é outro polo. Então, a percepção é a junção dos dois num só. A gente poderia arbitrar que o tempo é positivo, ele é ativo porque ele passa, entre aspas, e o espaço é negativo, é passivo porque ele está estático. Tá? Então, a junção daquilo que está se movendo com aquilo que não está se movendo, vamos dizer assim, provoca na nossa consciência o fenômeno da percepção. Então, a gente poderia dizer, numa maluquice, numa outra viagem, aliás, que esses encontros estão sendo viagens, né? No bom sentido, que a gente só percebe as coisas porque elas se movem e estão paradas ao mesmo tempo. Isso é um mote para a gente refletir no santo. Tá? Sacaram aí que existe uma polaridade e a outra polaridade contrária e complementar, as duas juntas dão um terceiro resultado? À frente, Frater, por favor. Pronto, vamos detalhar rapidinho isso. Então, nós temos um triângulo, um polo é positivo, o outro é negativo. É importantíssimo fazer essa observação. Negativo não é ruim, é contrário e complementar, só isso. Não, o polo é negativo, é ruim, é mal. Não. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com o nosso estudo aqui. Quando os dois se encontram, sempre se encontram, se tem uma polaridade, tem que existir outra e tem que existir o terceiro ponto. Os dois se encontram, eu botei um círculo ali bem de levinho para simbolizar que eles vêm de ângulos, vamos dizer, de pontos separados, mas eles não são mais separados, eles são uma coisa só, são uma unidade só. Tá? Deu para sacar isso aí, né? Então, o triângulo sempre tem que ter um polo positivo e negativo. A junção dos dois dá um determinado resultado, que é a união dos dois, mas independente por si mesmo. Adiante, Frater, por favor. Essa é a enunciação da nossa conhecidíssima lei do triângulo, que é o terceiro portal, nos sugere ela também. Ele não fala lá, eu nem sei se fala, não estou lembrado. Tudo que existe é dual em essência e trino em manifestação. Tudo o que existe. A gente podia, assim,
outra viagem, dizer que tudo é 2 em semente e 3 em fruto. Tudo que existe, o número 2 é a semente e o número 3 é o fruto daquela semente. Tudo tem que ter 2 polos, contrários e complementares para existir. Não existe ainda. Só vai se manifestar quando esses 2 polos se unirem. E isso acontece ao nosso redor bilhões e bilhões de vezes em cada bilionésimo de segundo. A gente, nessa carne aqui, a gente não vai conseguir apreender isso, mas, na verdade, tudo está acontecendo em forma triangular, com uma rapidez inimaginável, num volume inimaginável. E essa é a lei do triângulo. Não vamos entrar na lei do triângulo agora, mas tem um método para resolver qualquer problema usando essa lei aí, que está nas monografias. Tá? Mas essa é uma das chaves do primeiro portal. Tudo é dual em essência, qualquer coisa para existir precisa ter 2 polos e um terceiro que forma a trindade para se manifestar. Adiante, Frater. Pronto, eu coloquei isso só para simbolizar o que vem. Tá? Sol e Lua, o positivo e o negativo, dia e noite, ok? Só para a gente sentir bem o nosso universo, a nossa volta, tem símbolos, a natureza, o Liber N. Né? Muita gente já ouviu falar do Liber N. Tem relações fantásticas que alguém observa. Então, Sol e Lua são 2 símbolos muito fortes para simbolizar exatamente a dualidade de tudo que existe. Adiante, Frater. Pronto. Existe 2, a semente dual, o 2 na semente de tudo. Vamos ver só alguns exemplos aí de expansão e recolhimento. O que está à esquerda é solar, é ativo, é positivo, é um dos polos do triângulo. O que está à direita é passivo, lunar, vamos dizer assim. Então, expansão, recolhimento. Não pode haver expansão se não houver recolhimento. Aí eu tenho que dizer, o universo nasceu do Big Bang, ok? O que tinha antes? Filosoficamente, não existe. Alguma coisa existiria antes, tá? Isso é outra história. Mas o fato é que se houve um Big Bang, houveram Big Bangs anteriores e o nosso universo está ainda se expandindo. Em algum momento ele vai dar uma recuada. O pessoal que pratica Tai Chi sabe disso. A toda expansão equivale a um recuo, em que dimensão for, em que proporção for. Pode ser o respirar das minhas gatinhas aqui em casa, que é bem mais ou menos rápido, quanto a expansão e recolhimento do Big Bang. Ativo, passivo. Macho, fêmea. Contração, relaxamento. Sístole, diástole. Para quem não sabe os movimentos do coração, né? A expansão, tum, 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 tum. Positivo, negativo. Negativo, repito, não é ruim, é contrário e complementar. Solar, lunar, dia, noite, mental, emocional. Lógico, intuitivo. Inspiração, expiração. Para quem gosta de medicina tradicional chinesa ou traduções chinesas, Yang e Yin. E os nossos conhecidíssimos Ra e Ma. São exemplos de dualidade. Os 2 polos se juntam para formar um terceiro. Tem um símbolo que sintetiza isso aí, que tem mais uma informaçãozinha. À frente, Frater, por favor. Pronto. Para quem gosta de traduções chinesas, e todo mundo já viu, todos nós conhecemos, é o símbolo do Yin Yang, parece que não é Tao Tzu, mas isso é o símbolo do Yin Yang. Olha só, tudo que nós falamos até agora, tudo que o primeiro portal apresentou, e ele não acaba por aí, vamos dizer assim, a prova iniciática vai estar no fim, tudo está aí. É um círculo branco e um círculo preto, que eles se interpenetram. Está vendo como se fossem 2 peixes girando em torno de si mesmos, um tentando, vamos dizer, entrar no outro, não sei se esse termo, mas um complementar o outro. Cada um tem a semente do oposto e complementar, ou seja, tudo é dual em essência e trino em manifestação, tá? Tudo precisa de 2 polos que se juntam e formam uma terceira ponta, que vai ser algum tipo de manifestação aí, tá?
existe um outro símbolo que não nos é bem mais familiar e que não é visto dessa maneira. O que eu vou fazer agora é uma proposta de reflexão, tá? Que é um símbolo que nos é muito familiar, mas que a gente não vê por esse óleo. Pelo menos eu nunca tinha visto, tá? Adiante, Frater. Não? O slide não é esse, Frater. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É o da Rosa Cruz. Enquanto isso, Lá vem o mestre. Vamos embora. não, é só para uma informação importante, é que nossa sala está lotada e caso tenha alguém que vocês saibam que não está conseguindo entrar, é porque a gente realmente chegou no limite. Nas quartas-feiras, nós utilizamos uma sala emprestada da loja Guarulhos, por isso que a gente consegue chegar a 500 pessoas. Mas tanto na segunda quanto aos sábados, é essa sala aqui mesmo, viu? Então, por favor, vocês conhecem alguém que está tendo dificuldade, Perfeito. passa informação. E uma dica que a gente dá é entrem mais cedo para garantir suas vagas. A sala abre às 19h30. Meu Deus do céu, ó, uma se atropelando. Então é isso. Gratidão. Mais uma vez. Enquanto o Frater Paulo coloca o slide correto, é o slide da Rosa Cruz, tá? Vamos só fazer uma reflexão seguinte. Como o triângulo se manifesta na nossa vida diária? A gente aprende isso, eu acho que nos graus iniciais da nossa ordem. E como o triângulo está presente em cada coisa ao nosso redor. Eu falei rapidamente, aproveitando essa pequena deixa enquanto ele encaixa lá no slide. Opa, para diante. Agora já comecei, eu vou até o fim. Como é que você usa a lei do triângulo para resolver um problema? Você tem, veja, seja qual for, não vamos abordar aqui um exemplo não para a gente não gastar tempo com isso. Tá? Até valeria, mas quando você tem um problema, o problema sempre tem uma solução. O detalhe é você encontrar as duas polaridades. Que seja, você tem um polo, você tem que encontrar o outro polo e unir os dois. Aí é uma lei cósmica, o efeito se faz, seja o que for, seja o que for. Não, né, não vamos entrar aqui, mas procurem ver isso durante a semana. Eu tenho um problema, encontre uma polaridade e encontre a outra, junte as duas e o terceiro ponto ele vai se fazer, tá? Esse é um símbolo que não é muito visto sob esse ponto de vista, a manifestação da lei do triângulo. Veja, nós temos a lei do triângulo, diz que nós temos que ter um polo negativo. Negativo não é ruim, é um polo passivo. O que está passivo aí? Sim, existem dois movimentos aí, tá? Um movimento horizontal, ok? Que ele é sempre assim, ele vem de um lado e vai para o outro, vamos dizer assim. Tá? Isso é tudo simbólico, tá? Nós podemos considerar esse movimento como passivo. Existe um outro movimento que é o ângulo ativo do triângulo, que é um movimento descendente ou ascendente. Tá? Ele faz assim, ele vem de uma situação e vai para outra, ele sai de uma situação e vai para outra. Esse sempre está na mesma situação. Estou usando palavras só para a gente entender melhor. No centro existe a manifestação. Então, uma energia que é passiva, é feminina, é má, é lunar, se une com uma energia que é masculina, é ativa, é solar, e no centro tem a terceira ponta do triângulo, que é uma manifestação. Então, é só um mote para reflexão de como a Rosa Cruz pode também simbolizar a manifestação perfeita, que é a rosa desabrochando no centro da cruz, é a perfeição do nosso ser. Um dia nós vamos chegar nessa condição de Rosa Cruz, que é a condição de realizado, que não é nada mais, nada menos do que nosso triângulo cósmico pessoal colocado em ação no universo, tá? Para frente, Frater, por favor.
Espera aí. Pronto. Se a gente se vê o universo como ele realmente é, a gente veria algo parecido com isso. Bilhões, e aí não tem bilhões e bilhões, isso é só uma montagem para a gente ter uma ideia. Muitos e muitos e muitos infinitos triângulos, o positivo e o negativo se unindo para formar uma terceira ponta, que vai ser a primeira que e a infinito e a eterno, para sempre, sem fim. É isso que o universo é. Nós vamos ver lá atrás não, daqui a pouco, né? Lá atrás, hoje, algo sobre isso. E existe um filme que, se alguém não assistiu, eu aconselho com veemência que assista, chama-se Matrix, para frente, Frater. Essa aí é uma das cenas que aparece em Matrix, que um cara chamado Neo, que quer dizer novo, olha só, Neo é recente, é renascido, aquele que nasceu agora, Neo, olha só, a lagarta, a borboleta, lá no primeiro umbral, né? Isso aí é quando o Neo vê a realidade como ela é, o que ele vê. Códigos, esses códigos descem na animação lá do filme e vai descendo, de cima para baixo. Claro, descer tem que ser de cima para baixo mesmo. Não necessariamente, no outro universo, quem sabe, né? Bom, isso aí são os triângulos. É o que o filme simboliza como a rede infinita, incomensuravelmente inimaginável de triângulos. É um símbolo, a gente precisa de símbolos, porque se a gente fosse ficar frente a frente com a realidade, nós não aguentaríamos. É a história da sarça ardente, quando Deus subiu lá no Monte Sinai e se viu frente a frente com a divindade, e tinha uma toceira de mato lá, que estava pegando fogo e não queimava. Não tinha. Isso é um símbolo de algo que não é ilógico. É como dizia, Moisés, você chegou agora num plano onde a tua lógica, a tua racionalidade não tem lugar. Aqui os valores são diferentes. É onde nós estamos. Tudo isso que nós estamos vendo, esses umbrais e os portais que começamos agora a cruzar, é a sarça ardente. Então, assim, como assim tudo triângulo? Triângulo, funções da nossa mente. É isso aí, tá? À frente, Frater, por favor. Pronto. Uns são triângulos, outros são contrastes. Na verdade, é a mesma coisa. Tá? O triângulo é uma maneira de explicar algo que só isso aí existe. Nós só percebemos o universo por causa do contraste. Se o universo não tivesse contraste, eu não sei como a gente perceberia. Daqui a pouco tem alguém que percebeu, vai dar o testemunho dele, tá? A gente só percebe diferenças. Não tem todo o universo, a gente só é percebido pela nossa mente, porque a nossa mente só entende diferenças. À frente, Frater. Pronto, vocês estão vendo aí um retângulozinho verde, e aí tem a representação, vocês, claro, todos estão vendo, maçãs. Vocês estão vendo as maçãs aí? Isso que estão vendo são maçãs. Você voa, Frátela Maria. Isso é um triângulo, é um retângulo verde, eu não estou vendo maçã nenhuma aí. Talvez nós não estejamos vendo maçãs, porque elas não estão manifestas através dos contrastes que permitem que elas sejam percebidas. Adiante, Frater. Vejam só aí por que a gente não percebe as maçãs. Isso é exatamente aquela cor verde lá, que a gente chama de verde, arbitra, né? Tudo é código, tudo são códigos, com contrastes, jogos de luz e sombra, jogos de formas. A nossa mente se relaciona com aquilo que é o universo através disso aí, contrastes. Tudo isso são triângulos que se entrelaçam infinitamente de uma maneira extremamente complexa. Nós só percebemos o universo porque ele contrasta na nossa consciência. Na verdade, a nossa consciência cria esses contrastes para poder se relacionar. À frente, Frater. Pronto.
É outra caixa com maçãs, só que tem uma vermelha aí. Imaginemos que a nossa capacidade de perceber contrastes, por algum motivo, fosse retirada. E o que existisse fosse só a cor dessa maçã vermelha. A gente veria isso aí. Para frente, Fábio. Pronto. Veríamos isso aí? Eu não sei. Mas o fato é que dá para perceber que tem uma caixa de maçãs aí? Não. Por quê? Porque não há contraste, não há diferenciação. A nossa mente só percebe diferenciações. Nesse sentido, eu poderia afirmar, aí tem um show dos Rolling Stones. Por que não? Eu não estou percebendo os contrastes. Como é que eu vou saber? Eu estou querendo me relacionar num universo relativo através de princípios absolutos. Não dá. Nós estamos neste plano aqui, encarnados, eu não sei se num dos portais nós vamos ver vida em outros planetas, como é que, enfim. Mas aqui, nesse planeta, nessa dimensão, tridimensionalidade, nós só percebemos diferenças. E nós só percebemos a cor vermelha, a cor amarela e o símbolo da loja Recife, porque eles formam contrastes da nossa consciência. Na verdade, nossa consciência cria esses contrastes para entender, tá? Sem contraste, não tem universo. Para frente, Frater. Estamos já na roda de conversa. Pronto. Essa é a grande pergunta que a gente vai fazer agora. Sem a triangulação, sem contraste, só com a nossa consciência, só a nossa percepção. O que seria o universo? Aliás, o que será o universo se a gente tirar as pontas do triângulo? Ok? Não tem triangulação, não tem contraste, mas a nossa consciência ainda continua presente. Ela continua existindo? Se sim, o que é que ela vê se vê alguma coisa? Teve um camarada aí na história que deu uma sacada nisso e ele escreveu o que ele viu. É uma coisa fantástica, fabulosa, que nós vamos ver agora. Para frente, por favor. Olhem só como o cara descreve, pelo amor de Deus, como o cara descreve isso aí. Olha só. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Se lembram do terceiro umbral? Segundo, né? Mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, acho que é a primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 12. Vamos analisar, antes de entrar na roda de conversa, é o que vem agora, tá? Só rapidamente o que está dizendo. Agora, pois, agora é um tempo, ele está colocando o que vem aí, o que ele vê, apenas, ele está colocando dentro de um contexto temporal. Não há temporalidade. Agora, pois, vemos todos nós, veja só, hein? Apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Se lembram do reflexo do sol numa poça d'água, a gente achando que aquilo era o sol? É só olhar para cima, aquilo. A gente vê esse reflexo como um espelho. Se lembra do espelho que refletia, às vezes, só o que a gente queria ver, mas a verdade não? É exatamente o que está dizendo aí. Olha, a nossa consciência só vê relações, só vê contrastes. Mas então, esse então me parece ser atemporal. Quando é então? Quando vai ser esse então? Então veremos todos nós face a face, cara a cara, rosto a rosto, sem espelho, sem intermediário, nada. Nós vamos ver a coisa como ela é, o universo como ele é. Agora, conheço em parte. Veja o que está dizendo, hein? Agora eu conheço em parte. Existe uma palavra que muita gente talvez se arrepie ouvir, mas eu conheço fragmentadamente. O universo todo só existe para a nossa consciência porque as coisas estão fragmentadas, estão partidas, estão quebradas, estão em cacos. Nós percebemos os cacos em forma de triângulo e relações entre cacos da realidade. Não percebemos a realidade mesmo. E ele conheço em parte. Então, conhecerei plena, ou então de novo aí, conhecerei
plenamente, na plenitude, no todo, o todo, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Ele não diz como seremos plenamente conhecidos. Olha aí, bota sou aí. Se lembra do Deus lá de Moisés dizendo, tipo, qual é seu nome? Como é que eu vou dizer para a galera lá embaixo que eu me encontrei com Deus? Diga que eu sou. Meu nome é eu sou. Eu sou o que sou. É exatamente o que ele sacou aí. Da mesma, conhecerei plenamente, na plenitude, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido, não serei plenamente, ele é plenamente conhecido. Clóvis Sorores, é uma sacação. Esse trecho aí, eu acho que refletir sobre isso é o trabalho de uma vida. Só esse trechinho aí, tá? Vamos para frente. Roda de conversa. Agora chegou a hora da gente conversar. Eu estou passando agora a palavra para o Frater Paulo, né, Frater? Para dar as instruções de como é que isso vai acontecer. Vamos. Isso. Ok, mais uma vez, conforme já é de praxe, vou mostrar aqui como utilizar o recurso de pedir a palavra aqui no Zoom, para o caso de quem ainda não esteja familiarizado com a ferramenta. Isso daqui é a tela do Zoom, como ela deve aparecer para você, se você estiver usando a versão desktop, igual a mim. Então, aqui nesse canto, no canto esquerdo, fica o slide de exibição ou orador que esteja falando, e aqui embaixo nos seus controles deve ter aí um botão de participantes. Você clica nesse botão, ele abre a janela dos excelentíssimos 100 participantes que estão nessa sala hoje. E aí embaixo, os botões embaixo dessa aba aqui com a lista de pessoas, deve ter aí um botão chamado levantar mão ou raise hand, se o seu Zoom estiver em inglês. Você clica nesse botão, levantar mão, ele aparece um ícone de uma mãozinha aí na sua tela e, consequentemente, aqui na fila de espera. Aqui é como aparece o Zoom no celular para quem estiver conectado no smartphone. Novamente, no centro tem aqui a loja, no centro tem aqui o orador ou a exposição do slide que esteja sendo exibida. E embaixo existem os controles da reunião. No canto inferior direito tem aqui 3 pontinhos, você clica nesse botão e aí ele vai abrir uma aba com essas opções. Uma dessas opções deve ser levantar a mão ou raise hand, variando aí de versão de Zoom que você tem instalado ou às vezes do sistema operacional do seu smartphone. E aí algumas regras para um fórum produtivo e eficiente. Faça perguntas e comentários em torno de 2 minutos para que nós tenhamos tempo de dar tempo do máximo de pessoas possíveis, participem aí da roda de conversa. Faça perguntas relacionadas apenas ao tema abordado, e por tema abordado apenas o tema do legado de hoje. Por favor, não vamos perguntar coisas a respeito de edições anteriores. Para isso, eu tenho a ouvidoria da loja, que vocês podem encaminhar algumas perguntas caso não tenha ficado claro, e nós encaminhamos aqui para o Frater Maria. E terceiro, educação e bom senso em primeiro lugar. Então, assim, vamos sempre respeitar os coleguinhas, não levantar temas polêmicos, discutir ou usar a palavra, o chat, para alguma outra coisa que não seja engrandecer esse evento e conseguirmos aí ter uma noite produtiva. E aí nós temos aqui na fila já a Laura Machado. Eu vou abrir aqui o microfone dela. Pronto. Boa noite, fratres e sorores. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse quarto encontro. Está sendo maravilhoso, maravilhoso, todos estão. Eu gostaria de fazer 3 colocações. A primeira é que eu acho muito interessante que todos assistam o Unicurso Grande Mestre e está nos presenteando com ele. Porque na primeira aula, que inclusive está agora já disponível no site da URSI, ele falou muito sobre o que aconteceu antes do Big Bang. Então, essa respiração que o Frater deu, a Maria falou, ele explicou muito bem explicado. E assim, acho que vale a pena dar uma... Quem já assistiu, vê de novo. Quem não assistiu, dá uma conferida lá. A segunda colocação... no filme Poder Além da Vida, que é um filme que eu recomendo quem não assistiu que assista, ele se encaixa perfeitamente nesse portal,
porque uma hora o mestre que está lá conversando com o pupilo, ele fala assim, onde você está? Aqui. Que horas são? Agora. O que é você? Este momento. Então, quando nós aprendermos essa triangulação, que não existe tempo e espaço, e que nós somos este momento que estamos vivendo, nós passaremos a enxergar a vida com outros olhos e a estarmos presentes em todos os momentos. Isso vai fazer uma diferença bem grande. A última colocação é a de perceber a realidade. No filme O Segredo, eles contam que quando as caravelas estavam chegando aqui na América, os índios não conseguiram vê-las, porque nunca tinham visto nada parecido. Então, primeiro eles viram ondulações no mar. Depois, o pajé da tribo, ele conseguiu enxergar, foi o primeiro que conseguiu enxergar. E depois que ele enxergou, todos enxergaram. Então, a gente percebe mais facilmente o que está em nossa realidade, no dia a dia. E para conseguir ver além, o xamã viu. Por quê? Porque ele estava acostumado a ver além da realidade tridimensional. Obrigada, Frater. Obrigada a todos os fratres e sorores. Essa foi minha participação. Paz profunda. Perfeito, Sorolara. Vou só pontuar, né? Porque vamos, né? Isso é uma roda de conversa. Mas olha, a sua lembrança do filme Poder Além da Vida, né? É fantástico. O filme é maravilhoso. Tem uma cena lá que eu também queria pontuar que tem tudo a ver com o primeiro portal, que é quando ele está num jardim com aquele aluno dele, né? Que fala, pô, vê ao seu redor, com as coisas que estão acontecendo. Ele olha e vê, olha com os olhos físicos, a turma brincando e namorando e jogando lá e tal. Fala, não está acontecendo nada. Aí o mestre dá um toque nele e certamente desperta alguma coisa e ele percebe a relação cósmica de cada... Um inseto, eu me arrepio, eu juro que estou arrepiado só de lembrar. Um inseto andando sobre a folha, ele capta o momento cósmico do evento cósmico, que é um inseto andando sobre a folha. E ele tem aquele momento de iluminação. Perfeito. Olha, o filme é altamente recomendável, tá? É isso aí. Obrigado, Sora. Perfeito. Temos aqui o nosso querido Frater Rogers também aqui na espera. E só um detalhe também, quem não se sentir à vontade ou não quiser fazer algum uso da palavra, também pode falar aqui pelo chat, deixar aqui alguma pergunta ou comentário, ou você pode falar aqui no chat se quiser. Não, eu gostaria de falar que a gente pode também abrir a palavra. A gente fecha, devia ter falado isso no início, a gente fecha o chat no início para que todos possam se concentrar exatamente na exposição do tema, mas o chat está aberto para todos que quiserem fazer uso dele. E aí eu vou agora abrir aqui o microfone para o nosso Frater Rogers. Opa, Dela Maria, está me ouvindo bem? Perfeitamente, Frater. Beleza. Essa história do contraste é uma coisa muito, muito bacana, muito interessante. Esse fim de semana eu tive uma aula prática disso, do meu irmão, que é fotógrafo amador e gosta de fazer astrofotografia. E aí a gente estava conversando porque teve um alinhamento raro esse final de semana, estavam todos os planetas mais ou menos alinhados de acordo com o ponto de vista da Terra. Isso só acontece uma vez a cada 170 anos. Veja só, meu irmão, que não é místico nem nada, terminou dando uma aula prática desse princípio de hermetismo aí, da dualidade, do contraste, ele me falando sobre fotografia da Lua. Ele disse, fotografia da Lua geralmente é uma coisa que só funciona se a Lua estiver em contraste com algum objeto terrestre. E aí lembra justamente o primeiro ponto que a gente vê da fala, né? Senão fica justamente indiferenciado. Diz, qualquer foto da Lua solta no céu são todas iguais. O que faz uma foto da Lua ficar, entre aspas, boa para um fotógrafo é justamente a Lua nascendo no mar, a Lua por trás de uma igreja, a Lua por trás da serra. Então, esse jogo de contraste que faz a triangulação, né? O fotógrafo observador, a Lua e outro objeto da Terra, é que faz boas fotos da Lua.
Você pegar a lua cheia no céu e todo mundo fotografar ela, vai ser a mesma foto da lua o tempo inteiro. Então fica assim, né, indiferenciado. E a gente não consegue perceber, né, as vantagens da foto. E só para pontuar outro exemplo que esse é um exemplo assim extraordinário do aprendizado pelo contraste, né? É um dos grandes relatos místicos da história do planeta, que é justamente a história de quando o Buda sai do castelo do pai dele. E Buda começa a jornada iniciática dele aprendendo pelo contraste. Ele vivia em um universo indiferenciado, não acontecia nada. Quando ele sai, que ele toma a primeira pancada, pronto, aí começa o caminho da iluminação dele. Perfeito, Frade. Essa da Lua eu não tinha imaginado um negócio desse, veja só. Mas perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí, é o contraste. Ótimo. Nós temos aqui vários comentários, vários comentários de agradecimento. Janice Viana fala aqui, maravilhosa exposição. Terezinha Milanes, ela diz, na fala do capelão, e a mente lhe conferiu amplitude. Gabriela Viana, palestra maravilhosa, estou muito grata por poder assistir. Alfredo, palestra profunda e clara, parabéns ao Frater Lamaria, Loja Recife. Mais outro agradecimento da Terezinha, da Janaína, e temos uma pergunta aqui do Cláudio, da Loja Meyer, no Rio de Janeiro. Frater Lamaria, não será o cérebro que percebe os contrastes e a mente responsável pela manifestação, e não a consciência, uma vez que a consciência é, em verdade, o todo, e a mente inferior que participa do mundo físico periptória. Não sei se é Deu para entender, Lamaria? Quer que eu repita? Deu para entender. Se eu não entender, eu vou perguntar para você repetir, não tem problema não. Veja, e muito interessante isso, porque ele coloca três coisas: o cérebro, a mente e a consciência. São três elementos. A gente já sabe que a parte física é um transformador, tá? A consciência, a nossa ordem, inclusive, questiona o seguinte: estará a consciência no cérebro? Onde é que está localizada a consciência? E a consciência, para mim, pelo que eu pude apreender, né, disso, a consciência é um estado de ser. Ela não é algo propriamente, né? É um estado de ser. Qual foi o outro elemento? A mente. A mente. Mente é uma coisa indefinível. Não dá, ninguém até agora, pelo menos que eu saiba, não conseguiu definir o que é a mente. A gente observa que a mente é algo. A realidade externa, essa caneca, ela é percebida, tá? Então, a mente é, vamos dizer, um instrumento da consciência que facilita, não sei se facilita, mas possibilita a percepção das coisas, tá? O cérebro é somente, por exemplo, quando a gente vê, é uma imagem que entra pelo olho, vai pelo lobo e vai para uma área do cérebro. Ali é processado. Dali para adiante é um portal que nós não chegamos ainda, tá? O que acontece depois que a percepção chega no cérebro, tá? Como é que nós percebemos? Não é o mecanismo da percepção no cérebro, é na nossa consciência. Então, nesse caso, mente, eu acho, consciência realmente é aquilo que nós somos, é uma coisa para um portal lá para adiante. Mas eu vejo a mente como um instrumento não é o cérebro, é um instrumento que usa o cérebro para perceber a realidade. Excelente. Jaque Amorim fala aqui, excelente palestra, Lama. Quanta reflexão, gratidão. Redaeli fala, também faço tudo em velocidade. Já deixei... eu não entendi esse comentário. A Maria Jesus, ela fala, Frater Antônio de Lamaria, parabéns por sua excelente palestra e pela forma tão agradável de nos transmitir todos esses conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Sônia, obrigado. E temos aqui... Só para não deixar sem resposta, a Sônia que falou sobre velocidade, que ela faz tudo com velocidade, é? Isso, já deixei o obturador aberto 4 horas. Acho que isso é fotografia. Exatamente. Talvez seja para captar o contraste, captar a realidade de outra maneira, né? Veja só, muito interessante. Se a gente deixar o obturador da nossa consciência aberto durante 4 horas, o que será que ela vai perceber? É outra história isso aí, tá? Perfeito. Temos aqui agora o Sigelman Araújo pedindo a palavra. Vou abrir aqui o microfone. Olá, pessoal. Olá, Frater. Olá.
Sou Cigema Araújo de Aracaju. Desculpe, eu estou deitado na cama que eu estou com dengue. Estou me recuperando. Tá com dengue, é? Peguei uma dengue, mas estou me recuperando. Estou um pouco à vontade aqui, deitado assim no encosto. Parênteses. Todo mundo hoje à noite que está assistindo, quando a gente terminar, se recolher, vamos enviar nossas vibrações para o Frater Silverman, com esse dengue aí. Eu já estou bem melhor. Só as articulações que estão um pouco ruinzinhas. Mas já estou bem melhor. Veja, Frater, excelente palestra, claro. Não só na sua palestra, em outras palestras que eu já assisti aqui, as pessoas sempre dão o exemplo do nosso universo naquela questão do nada não pode dar origem a alguma coisa, né? Assim, eu não, o que é que eu quero dizer aqui? Eu não sei se a gente pode colocar o nosso universo como exemplo disso. Por que é que eu estou dizendo isso? Só estou colocando como reflexão também. Nada de coisas além disso. Eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe e tenho contato com alguns professores da área de física. E curioso que eu sou, eu andei conversando com eles sobre essas questões. Tem um professor lá, na área de física, que é um físico nuclear, que ele tem teses que provam que o universo não pode surgir do nada realmente, mas ele surge a partir de outro universo. Então, ele provou que dentro do nosso universo existe um núcleo de um outro universo que deixou de existir. Tem núcleos do outro universo que deixou de existir. Ele é um núcleo. Então, assim, o universo, para se formar, isso é provado fisicamente por teses de doutorado, ele sempre tem que ter um núcleo de um outro universo. Então, não sei se o nosso universo seria o ideal, né? Como assim, a mente divina tendo proporcionado isso. O nada não pode dar origem a alguma coisa porque existia um outro universo antes para formar o nosso. Mas existe um vazio primordial, né? Esse vazio primordial, aí sim eu posso imaginar que seria o sopro ou o pensamento divino. Mas, assim, só estou colocando porque esse professor, eu coloquei essa premissa para ele e ele me falou dessa forma, disse, olha, é assim que funciona, existe essa tese, o universo não se cria sozinho, mas ele tem núcleo de outro universo dentro dele. Ele surgiu, mesmo que tenha sido um Big Bang, ele surgiu a partir de outro universo. Então, assim, eu não sei se o nosso universo seria o melhor exemplo do nada não pode dar origem a alguma coisa. Talvez sim, por causa do núcleo do outro universo que ele não surgiu sozinho. Mas em termos de mente e sopro divino e pensamento divino, vai existir, antes de tudo, um vazio primordial. Então, esse sim poderia ser a mente divina ou o sopro divino. Eu só queria colocar isso assim porque foi essa conversa que eu tive com o professor e isso me fez refletir sobre esse assunto. E como já assisti várias palestras das pessoas dizendo isso, eu tomei a liberdade de nessa falar sobre esse assunto. E eu me sinto grato por isso, mas, claro, foi uma excelente palestra e é sempre um bom aprendizado sobre tudo isso. Obrigado. Perfeito, Frater. É bom saber que nada não pode dar origem a alguma coisa. Eu não entendo nada de física a esse nível, né? Eu mal entendo movimento retilíneo uniforme, é o meu ginásio, né? Mas não pode ser diferente. A gente é o tal negócio. Eu sou meio suspeito porque eu sou fã ardoroso da fala do capelão. Menino, pode tudo. Vai deixando a fala do capelão com movimentação na coluna e tudo isso está sintetizado na coluna que acende lá, vai lá, o nada não pode dar origem a alguma coisa. Então, saber que a ciência está tocando nesses pontos, né? É um portal que se abre, é um tipo de iniciação. Tá? Valeu, Frater. Excelente colocação. Tá? Excelente Alguém está perguntando o nome do professor e a universidade. A universidade é a Universidade Federal de Sergipe e o nome do professor é Mário Everaldo. Ele é físico nuclear renomado. Só isso. Obrigado. E aqui, Dela Maria, e Paulo estava fazendo as minhas vezes aqui, eu deixei ele acumular essa função, porque eu fiquei mergulhado aqui no poema. O poema já está em estado de nascença. Então,
Então, aqui a Soror Lourdes Lescano diz: é incrível a propriedade com que o Frater Della Maria nos faz entender ensinamentos tão profundos. Obrigada, Frater, obrigada, Loja Recife, por esses momentos maravilhosos de aprendizado. A Soror Tati: Frater Della Maria, receba meu abraço fraterno, parabéns pela palestra. E na verdade, foi pelo contato da Soror Tati, mas assina Antônio Gomes. Meu amigo de Petrolina, é o esposo dela. Grande abraço, Frater Antônio. Saudade de vocês aí. E a Soror Maria José parabeniza também pela excelente palestra, o Frater Jorge também. Soror Irana vem com uma pergunta. Não, essa pergunta já foi respondida pelo Frater Zingelmann, foi para ele a pergunta. Soror Helenita, excelente Frater Della Maria, gratidão. Então, assim, não param os elogios, não param... Obrigado, Soror. Né? Não param os agradecimentos. Obrigado, Soror. Helenita é a pessoa... Então, assim, de fato, só pelo meu momento de retirada aqui absoluta para mergulhar no poema, você já tem ideia de realmente do efeito que a sua fala nos causou. Tem mais alguém aí com a mão levantada? Paulo, a gente já está chegando perto de encerrar. Por hora, a gente está tranquilo aqui. Deixa eu só fazer um parênteses, Frater Paulo e Frater Marcos. Veja, é bom só uma coisa. É bom a gente saber que o trabalho é bem feito e tal, que é uma equipe, na verdade. Mas, olha, é o portal que diz isso, não sou eu, não é o portal. Então, eu quero dividir com vocês algo que o portal está dizendo: olha, gente, eu saquei isso aqui, vamos. Aí vocês passam para frente. Isso não precisa ser em forma de instrução, pode ser em forma de comportamento, talvez principalmente em forma de comportamento. Achar maneiras de ser assim no mundo, de alguma maneira, ver o universo de uma maneira diferenciada, melhor, mais harmoniosa, mais profunda, mais elevada, tá? Perfeito, Della Maria. Soror Janice, gratidão por transmitir uma coisa tão complexa com tanta propriedade. E vem uma pergunta da Soror Carolina. Então, o universo é holográfico e o cérebro interpreta esse holograma? Olha, interessante colocação. A gente poderia dizer que sim. O universo é um holograma. E o cérebro, na verdade, é um equipamento, mas há algo por trás desse equipamento que esse sim percebe. Por quê? Porque um holograma, ele é a projeção, perfeito, é a projeção de algo. Um holograma não existe por si. Você pode atravessar a mão no holograma, assim. Você pensa que uma pessoa está na frente e é um fantasma, é um holograma. Mas existe alguma coisa, não só que percebe o holograma, mas sabe que percebe o holograma. Esse é o nó, esse é o ponto, esse é a luzinha. O que é que sabe que percebe? Não é o que percebe, né? As minhas gatinhas aqui percebem as coisas, mas elas não têm a menor ideia que percebem. Nós não. Nós sabemos que nós percebemos esse holograma. Essa é a diferença. Mas eu concordo totalmente que a gente é um grande holograma. Isso aí. Frater Della Maria. Eu ia passar justamente para você, Angélica. Fica à vontade. Frater Della Maria. É uma desmancha prazeres essa menina. É o meu papel. Eu sei é o meu papel. Frater, então, assim, nós queremos agradecer a participação de todos aqui no chat do Zoom, tanto os que usaram a palavra, né, com o microfone, como os que colaboraram aqui com a atividade, na participação do chat por escrito, os que permanecem aqui com a gente até agora, somando com todos nós esse momento, mais um momento de troca, mais um momento de aprendizado. Agradecemos imensamente a cada um de vocês. E, Della Maria, a palavra é sua para fazer o encerramento e as suas considerações finais. Vamos lá. Frater, coloca aí a tela, que nós temos ainda uma missãozinha. Pronto. 2 minutos, vai tocar uma música já já, e nós vamos meditar sobre isso aí. Essas meditações
por enquanto tem uma, seria interessante se vocês puderem a semana. Em algum momento, em minha mente, o uno se faz múltiplo. Em minha mente, o todo se faz parte. Vamos lá, Frater. Meditemos. Adiante, Frater. Opa, sumiu aí um para agora. Matrix, uma falha na Matrix. Bom, antes de encerrar, só um detalhezinho. Não sei se a música falhou aí para vocês. Para mim, deu umas falhadinhas aqui. Isso faz parte do processo. São triângulos, isso também são contrastes. Nós temos que encarar tudo isso, as coisas diferentes. Eu estou incomodado, falhou a música, não pude meditar. Não podemos depender de uma música para meditar. Entrar naquele estado onde a gente compreende que o universo são triângulos e tudo é contraste. Pronto. Seja no barulho ou seja no silêncio. Tá? Até a próxima segunda. Na segunda nós vamos entrar no estudo da realidade real. O segundo portal sugerir a diferença entre realidade e real e como nós podemos apreender o que é realidade e o que é real. É a continuidade especial. Paz profunda, até segunda-feira. Frater Della Maria, nós agradecemos mais uma vez, assim, mais uma semana que você nos proporciona assim com essa seriedade, né, e dedicação que nós conhecemos, vários aqui conhecem há bastante tempo. E eu quero só reforçar algumas palavras que passaram pelo chat. Muito obrigada por trazer um tema toda semana com essa didática, essa simplicidade que com certeza nos inspira ainda mais a nos atentos, refletir, a meditar. É um convite muito acolhedor, né, a forma com que você nos agracia aqui toda semana. Obrigada, Frater, paz profunda, e nós vamos estar aqui na próxima segunda-feira, com certeza. Então, a palavra agora é do mestre da Loja Recife, mestre Rodrigo Marinho. Mais uma vez, às vezes parece até um disco arranhado, mas agradecer nunca é demais.
Gratidão realmente é algo que quanto mais a gente vibra, mais se multiplica. Então, sou grato a todos vocês por terem construído esta atividade, pessoas de diversos lugares, somadas à nossa equipe, né, que inclui também o Frater Della Maria, para que a gente possa propagar essas energias, essas vibrações positivas. E a gente sabe, né, quando uma pessoa cresce, todas as outras crescem, né? Um dos preceitos tão importantes da tradicional ordem martinista é a reintegração. Então, e essa reintegração ela não se faz de maneira individual, a reintegração ela é coletiva. Então, quando um cresce, todos são puxados nessa corrente. Então, pensando nisso, nós temos realizado essas atividades. Então, como muitos de vocês sabem, né, a gente já falou isso, essa atividade ela iria ocorrer presencialmente na loja Rosa Cruz de Recife, estava em nosso planejamento anual, e aconteceu a pandemia e a gente teve a feliz oportunidade de expandir esse trabalho para várias pessoas do Brasil. Então, esses são os desígnios cósmicos, né, que a gente tanto tem falado aqui. Esse conhecimento ele não poderia só ficar restrito à nossa loja, né? As pessoas que frequentam lá, acredito que tem uma razão de ser, sim. É preciso ter confiança no futuro e uma confiança sem qualquer garantia de estabilidade no presente, por mais contraditório que isso possa parecer. Então, o místico ele é alguém que, de fato, o estudante Rosa Cruz ele é alguém que, de fato, tem uma confiança no que acredita, não uma confiança cega, mas uma confiança comprovada. Então, que a gente realmente possa estar recebendo toda semana essas chaves, né, que o Frater Della Maria tem nos colocado aqui, né, como ele mesmo pontuou. Não é necessariamente o Frater, é o portal que se revela, mas se revela através de alguém. Então, a gente honra o Frater Della Maria por ser o porta-voz dessas chaves. E a gente agradece muito por isso. E essas chaves também chegam através das perguntas do chat. Essas chaves também chegam através das perguntas. Então, a participação de vocês é importantíssima. Isso aqui é um trabalho coletivo, é uma construção coletiva. Então, não é uma palestra. Acho que o Frater Della Maria deixou muito claro isso no início, né? A gente não está aqui apenas para ouvir. Ouvir é importante, mas também é importante trocar. É uma moeda de troca. Então, eu lhes convido para que na próxima atividade, no próximo webinar, a gente também possa, na medida das possibilidades, trocar isso e trazer questões, e a gente vai colocando mais elementos nesse caldeirão para que novas situações surjam. Então, gratidão a toda a equipe, gratidão ao Frater Della Maria, gratidão a todos vocês. Tenham uma boa noite e fiquem um pouquinho aí que a gente vai ter os nossos spoilers tradicionais, que é justamente falando o que está por vir, né? O que é que vai vir nos próximos dias em nossas atividades aqui na loja Recife. Paz profunda. Eu vou colocar aqui no chat, só antes de entrar as próximas atividades, o nosso link do formulário da ouvidoria. No caso de algum comentário, nossa, podia ter perguntado, podia ter comentado que vocês querem, de repente, enviar, o link está ali no chat, né? Nós encaminhamos as respostas, os comentários diretamente para o Della Maria. Então, fiquem à vontade em usar esse formulário. Respondendo aqui a Lilian, esses encontros, Lilian, não estão gravados, né? Então, a gente não tem como disponibilizar os encontros desse webinar que aconteceram anteriormente, mas reforçamos o convite para que você permaneça todas as semanas acompanhando essa atividade com todos nós. Se alguém puder escrever no chat também o nome do professor da Universidade Federal de Sergipe, por favor, eu também agradeço. Bom, e aqui, para acompanhar as nossas atividades, vou colocar, disponibilizar ali no chat os nossos links, tanto no grupo do WhatsApp, que é um grupo exclusivo de divulgação, o perfil da nossa loja no Instagram,
a página da nossa loja no Facebook, o site da nossa loja e o nosso canal no YouTube. Então, em cada um desses veículos, estamos sempre mantendo a divulgação de cada uma das nossas atividades, o que facilita acesso a link, facilita o agendamento de cada um de nós. Então, sintam-se à vontade para nos acompanhar nos links que se sentirem que for mais conveniente para cada um. Então, seguindo aí nossos spoilers, já adiantado pelo Frater Della Maria, na nossa próxima segunda-feira, teremos a continuação, né, desse aprendizado aqui em conjunto, dessa troca que temos mantido aqui. Na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, mantido pelo Frater Antônio Della Maria, a partir das 20 horas, continuando aqui o segundo portal do Legado do Saber, Realidade e Real. Lembrando, reforçando mais uma vez, então, que a nossa capacidade nessa sala é de 100 pessoas, então, sugerimos chegarem quanto antes conseguirem para garantir cada um a sua vaga. Seguindo aqui, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, teremos o próximo Sintonia Rosa Cruz, a partir das 20 horas, com a palestra da Soror Vivian Piedade, do Museu Egípcio e Rosa Cruz, da AMORC, né, GLP, a palestra Garantindo a Eternidade, Ritos Funerários no Egito Antigo. Então, essa palestra vai ser transmitida pelo canal do YouTube e a nossa capacidade de sala é um pouco superior para esses eventos de quarta-feira, né? Mas, então, divulgaremos o link do Zoom, para que vocês tenham, todos tenham acesso diretamente aqui pelo Zoom. Se não, vai ser transmitido também pelo canal da nossa loja no YouTube. E então, a partir desse momento, nós consideramos a nossa atividade de hoje encerrada. E vamos deixar, né, vai ficar passando um vídeo para que todos e todas se sintam à vontade para assistir até o final. Só que a gente gosta de dizer isso. Nós aprendemos um protocolo de despedida com os fráteres e sorores da loja Guarulhos, que é o Paz Profunda Coletivo. Então, o Paulo vai abrir todos os microfones logo mais. E aí, para que possamos fazer o Paz Profunda Coletivo após uma contagem regressiva que convido o Frater Antônio Della Maria a fazer. Então, ele vai contar 3, 2, 1. Nós faremos o Paz Profunda Coletivo para nos despedir aqui oficialmente, todos juntos. Vamos lá, atenção para a contagem. Atenção, 3, 2.5, 2.2. Brincadeira. 3. Vamos lá. 3, 2, 1. Paz profunda. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Um abraço. Paz profunda a todos. Paz profunda, equipe, digno palestrante, paz profunda. Paz profunda. Esse aqui é o da loja. Paz profunda mais uma vez. Prezados fráteres, prezadas sorores, eu queria fazer um convite para que nós viajemos numa história muito rica, muito interessante, que eu poderia denominar de tradição primordial. Na verdade, o começo dessa história vai além dos planos, diria, materiais.
mas essa história se cristaliza e ela passa a ter uma influência na evolução das sociedades dos povos, ela passa a ter uma referência como algo que vem de cima para orientar não só a cultura dos povos, mas a sua tendência para uma visão espiritualista de todas as culturas. Por isso que essa abordagem, ela é ousada, mas é objeto de estudo de muito tempo, sobretudo nos últimos tempos tenho me dedicado bastante a isso, e eu queria que você participasse. São 6 aulas de 1 hora, e a gente começa com essa abordagem da tradição primordial, o que é, passa naturalmente pelas civilizações desaparecidas, e em seguida nós entramos na parte do Egito, em seguida com o período pré-cristão, com os essênios, vamos um pouquinho, passamos pelo epicurismo, estoicismo, que pega todo o neoplatonismo, entramos na Idade Média, a gente já pega um pouquinho da patrística, o desenvolvimento até os templários, mais lá pelo século X, XI, e em seguida vamos para a parte já do início da época moderna, da era moderna, com as navegações, e chegamos até o século XVII, com o movimento Rosa Cruz propriamente dito. A influência que os Rosa Cruzes tiveram naquele momento da Europa, com aqueles problemas das guerras religiosas, com uma série de situações, vai ser contado numa conversa simples, mas interessante, se você é membro da ordem. E se você não é, é importante que você conheça, pode também simpatizar com os conhecimentos Rosa Cruz. Fica o meu convite e até lá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Paz profunda.